Vamos lá, amores. Buenas noites. Muito bem-vindo todos vocês à nossa aula aí sobre mercado financeiro. Bem-vinda Emily, Jefferson, Sônia e Adriana. Galera, preparei dois temas para a gente poder trabalhar aqui. Primeiro, perspectiva do mercado, a curto, médio e longo prazo. E, além disso, um pouco sobre a introdução sobre análise gráfica do mercado financeiro, para vocês entenderem o norte. Que às vezes a pessoa fala, é muito difícil. Não é. O mercado financeiro não é difícil, igual muita gente pensa, tá? Primeiro ponto, vamos lá. Perspectiva do mercado financeiro. Hoje, nós temos uma oportunidade do mercado nacional e internacional, talvez até melhor do que no período da pandemia. Talvez até melhor do que no período da própria pandemia. Por que eu falo isso? Por conta do sistema político mundial, hoje em um período de transição e mudança. Nós temos no Brasil hoje que nós mudamos de um governo de política de direita para a esquerda, sendo que a política de direita ela é favorável ao mercado financeiro. A política de direita ela é favorável ao empreendedorismo. Então, você tinha uma perspectiva de crescimento. Já a política de esquerda, ela não tem essa visão, ela não tem essa característica de valorização do mercado financeiro e nem a valorização do empreendedorismo, o que faz com que grandes empresas, grandes mercados entrem em queda. Mas não é uma queda porque a empresa é ruim, é uma queda porque é uma crise externa. Toda vez que você analisa uma empresa que ela tem crise externa, que é crise lá fora, é oportunidade. Quando você vê que a crise é interna, aí já é problema. Então, a maioria das empresas, hoje, elas estão passando por um período de adaptação, onde um sistema monetário nacional que era a favor delas já não é mais. Além disso, nós temos hoje, no caso do Brasil, nós temos uma taxa de juros hoje na casa de 10%, 10,5%, que é considerada uma taxa de juros alta. Então, toda vez que a taxa de juros, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do país, ela está alta, a renda variável ela cai. Então, fundos imobiliários e as ações estão fracas, estão lá embaixo, porque a taxa de juros está alta. A perspectiva do mercado é de que a taxa de juros caia, que a taxa de juros caia. Isso faz com que o mercado de renda variável automaticamente suba, porque é um controle, é um equilíbrio. Só que a taxa de juros do Brasil ela não vai descer ou subir só por conta do Brasil, porque ela é uma taxa de juros que influencia o mundo inteiro, porque o Brasil, querendo ou não, é uma potência mundial. Em contrapartida, o outro mercado que nós trabalhamos, que é o mercado americano, ele é um mercado que também está sofrendo interferências. Está batendo taxas de juros altas históricas para eles, e além disso tem uma eleição que vai ocorrer daqui 2, 3 meses, onde nós vamos ter um governo que está de esquerda migrando para a direita, fazendo o caminho inverso do Brasil. Ele está voltando para um governo de direita. Então, isso gera um movimento no mercado, isso gera uma oportunidade. Quem mexe com o mercado financeiro tem que gravar a seguinte frase: compre ao som dos canhões e venda ao som das cornetas. Quando o mercado está muito barulhento, vai quebrar, vai morrer, é hora de você comprar que está na Black Friday, está na promoção. Está na promoção. Então, assim, hoje nós temos um cenário de que Estados Unidos, maior potência do mundo, moeda mais estabilizada e controlada do mundo, está tendo uma transição de esquerda para direita. Taxa de juros alto, então a renda variável deles está barata. Eles vão sair de uma esquerda para a direita. Automaticamente vão estabilizar a taxa de juros. O que vai fazer com o mercado americano? Crescer e valorizar. Crescer e valorizar. Então, eu ganho no crescimento do meu investimento. Eu ganho no crescimento e desenvolvimento do meu ativo por conta dessa logística de desenvolvimento que vai ter. Por quê? Porque o governo que vai chegar, pelas perspectivas numéricas do mercado, é um governo que gosta
de empreendedorismo. É um governo capitalista. É um governo que gosta da Bolsa de Valores. Então, vai ter incentivo, vai ter verba, vai ter capitalização, vai ter crescimento e os juros menores. Então, automaticamente, o mercado americano vai subir. Então, se você compra no mercado agora, automaticamente você vai ganhar na valorização. Automaticamente, você tendo essa visão geopolítica, você aproveita a oportunidade de comprar barato e ganha numa moeda estável, numa moeda internacional, com empresas mais sólidas e mais estáveis do que no Brasil. Por quê? O mercado americano é um mercado estável comparado ao Brasil. É um mercado precificado, é um mercado mais linear. São empresas grandes. Existem empresas nos Estados Unidos que o faturamento delas é o PIB, Produto Interno Bruto do país, do Brasil. Então, existem empresas que têm um poder per capita maior do que o nosso próprio país, na Bolsa de Valores dele. Entende? Então, esse é o primeiro ponto de visão. Uma outra coisa importante. Hoje, nós temos o dólar disparando, disparando. Então, você não vai ganhar só no crescimento do seu ativo. Você ganha também na valorização da moeda, porque você está investindo de forma direta, o dólar está crescendo, você ganha 2 vezes. E quando você recebe dividendos de lá, você recebe em dólar. Então, você está crescendo 3 vezes. Entende? Essa é uma forma de você acelerar a sua aposentadoria e o seu crescimento. Sendo que o dólar hoje está crescendo tanto com essa previsão de vir um governo capitalista que o Brasil não está tendo um controle, porque o Brasil está numa filosofia mais socialista pela presidência atual. E o que isso vai interferir? A nossa taxa de juros, ela deveria estar caindo. Deveria estar caindo. Ela vai cair? Eu acredito que não. Eu acredito que nas próximas reuniões do Copom, nas 2 próximas, ou ele mantém ou eles vão aumentar a taxa Selic. Por quê? Quanto mais a afirmação dos Estados Unidos tiver de que uma direita vai subir, o dólar vai subir junto. Uma direita vai assumir, o capitalismo vai subir junto. Então, o dólar vai subir junto. E a única forma que o Brasil hoje tem de frear o crescimento do dólar é com a taxa Selic. Por quê? A taxa Selic, ela funciona assim. É a taxa básica de juros do nosso país. Toda vez que a taxa Selic sobe, o dólar tende a cair. Toda vez que a taxa Selic desce, o dólar sobe. Como é que eu vou reduzir a taxa Selic se o dólar já está subindo? Vai subir mais. E muito produto é baseado no dólar. Petróleo, dólar. Muitos produtos que o Brasil fornece e usa é baseado no dólar. Então, se o Brasil reduzir a taxa de juros nacional para nós, ele vai fazer o dólar subir. E aí as matérias-primas vão ficar mais caras. Por isso que é importante vocês entenderem sobre o mercado, sobre o movimento do mercado. Professor, e por que tu acha então que a taxa Selic vai ficar ou vai subir? Para tentar conter o crescimento que o dólar está tendo. Para tentar conter esse crescimento, que o dólar já está subindo para quase R$6. Então, se você comprava um barril de petróleo a $20, 20 vezes 5 era R$100. Se o dólar bate 6, é 5 vezes 6. Já vai aumentar bem mais. Então, por conta dessa visão, dessa mudança geopolítica que está tendo nos Estados Unidos e está fazendo o mercado crescer, provavelmente a taxa Selic sobe, ou ela mantém. A taxa Selic subindo ou mantendo para poder tentar segurar o dólar dele não crescer e desenvolver, o que acontece? Se a taxa Selic está alta, ela aumenta o desemprego no país. Aumenta o desemprego no país. Por quê? Porque as grandes empresas, elas têm dinheiro emprestado, negociado, através da taxa Selic. Então, o juros está alto. Se o juros está alto, a empresa está pagando mais pelo empréstimo. Se ela está pagando mais pelo empréstimo, ela tem um caixa menor. Se ela tem um caixa menor, está pagando mais caro, as coisas estão mais caras, a empresa vai ter que cortar gastos. Como é que a empresa vai cortar gasto? Tchau, funcionário. Mão de obra é o primeiro caso que eles vão cortar. Olha só como é importante entenderem como é que é o movimento do mercado, como é que é o movimento da taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, o dólar tende a cair.
mas automaticamente as linhas de crédito diminuem, automaticamente o caixa das empresas diminui e automaticamente o índice de emprego no país diminui. E aí? E aí o governo fica naquela balança. Se eu abaixar a taxa Selic, eu vou gerar mais emprego, mas a matéria-prima vai ficar mais cara. Então você tem que ter um jogo de cintura. No cenário atual, hoje, do mundo, tá? Nós estamos tendo isso, essa visão. E o outro terceiro mercado, porque a gente falou do mercado brasileiro, que está num mercado de extrema promoção. Por que extrema promoção? Porque nós estamos com uma política socialista e o mercado é capitalista. Então, o mercado está barato. A taxa de juros está alta, o mercado está barato. Então, é um momento ideal de investir em fundos imobiliários e ações. Um momento fantástico de crescer no médio prazo. Só que a nossa interferência é política. Vai ter eleição por agora? Não. 2 anos, quase 3 ainda. Então, é um médio prazo para você crescer e desenvolver bem, se houver mudança de política. Se houver, vocês vão ganhar muito dinheiro daqui 2, 3 anos. Até lá, é momento de plantar dinheiro. Agora, nos Estados Unidos, é momento de curto prazo. Por que é momento de curto prazo? Os Estados Unidos está sofrendo alta inflação, juros altos, e está num sistema socialista que está caminhando para o capitalista. Então, os Estados Unidos, o momento ideal agora, no curto prazo, é de investir lá. Por que é no curto prazo? Porque daqui 2, 3 meses tem eleição lá. E o que o mercado grita e mostra é que o Trump vai ganhar as eleições. Então, é o momento de comprar barato e crescer num curto prazo. E o terceiro mercado é o mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoeda tem que ter cuidado com 2 detalhes. O primeiro, criptomoeda não te gera renda passiva. O que é isso? Ganhar dinheiro dormindo. Ah, eu vou lá, compro esse produto e todo mês ele me dá lucro. Isso é renda passiva. Mercado brasileiro faz isso, mercado americano faz isso. Mercado brasileiro, fundos imobiliários e ações. Mercado americano, ETF e ações, e os fundos imobiliários deles são os REITs. Beleza. Agora, criptomoeda não. Criptomoeda é uma renda ativa. O que é uma renda ativa? É aquele produto que você compra, espera ele valorizar, você vende e faz lucro. Então, depende de você ficar comprando e vendendo para fazer lucro. Criptomoeda é um sistema de capitalização ativa. Ela depende do seu esforço, da tua análise para fazer dinheiro. Só que as criptomoedas é o futuro do dinheiro. Por que é o futuro do dinheiro? Porque tudo hoje é Pix, débito, crédito. Não é dinheiro espécie, é dinheiro digital, é o real digital. E as criptomoedas, elas caíram muito. Por quê? Porque a maioria das corretoras de criptomoeda ou são do Japão, ou são da China, ou nos Estados Unidos. China, socialista. Queriam derrubar as criptomoedas. Derrubou as criptomoedas por especulação de mercado. Japão entrou em colapso agora, esses dias. Por que a Bolsa do Japão entrou em colapso? Porque o Japão é um dos países que tem o menor juros do mundo há 7 anos. Então, é dinheiro barato para outros países. E aí, agora, devido às crises, devido ao momento, o Japão decidiu mudar a sua taxa de juros. O que fez com que grandes investidores lá falassem: vou tirar dinheiro de lá, acabou a mamada. E uma hora ou outra ia acabar. Então, fez com que a Bolsa do Japão caísse 10%, 15% em um dia e fechasse circuit break. Mas muita casa de criptomoeda estava lá. Então, também fez as criptomoedas cair por especulação do mercado. Hoje, nos Estados Unidos, é socialismo, é esquerda. Eles não são a favor das criptomoedas. Por quê? Porque as criptomoedas elas são descentralizadas. O governo não tem o poder 100% autônomo sobre elas. Então, acaba que é mais difícil você cobrar imposto sobre fortunas. Entende? Só que, como está tendo eleição nos Estados Unidos, e o Donald Trump já falou abertamente: eu sou aberto às criptomoedas, eu quero a tecnologia, eu quero as criptomoedas nos Estados Unidos. Aí as criptomoedas começaram a disparar. Por quê? Porque tem um presidente que é a favor dela na maior potência do mundo.
Então, ele vai divulgar, ele vai abraçar as criptomoedas. Tanto é que ele já está fazendo campanha com o titio Elon Musk, sobre as criptomoedas, que eles são a favores. Estamos falando da maior potência do mundo e do cara número 1 do mundo, dono da Tesla, acreditam nas criptomoedas. Então, as criptomoedas elas vão ter um desenvolvimento muito grande. Então, no curto prazo, porque as eleições são 2, 3 meses. Então, por conta dessa visão de mercado, cara, nós estamos com os 3 mercados na promoção, professor. Mas eu não tenho dinheiro para todos. Eu sei, eu também não. Queria eu ter dinheiro para todos os 3 mercados. Só que o Brasil é a médio prazo, 3 a 5 anos. Mercado americano e criptomoeda é a curto prazo, é 1 ano. Entende? Sem falar que hoje as criptomoedas e o mercado americano geram muito mais confiança do que no Brasil. Moeda, dólar, criptomoeda descentralizada, não corre o risco do governo ter acesso, roubar e me levar e me deixar sem nada. Vai acontecer isso no Brasil? Não, velho. Muito difícil o Brasil virar uma Venezuela, uma Cuba, um socialismo. Muito difícil. Muito difícil. Mas as besteiras que eles falam, que eles fazem, principalmente nosso amado ministro da Economia, faz com que o mercado fique barato, caia. E aí a gente aproveita as promoções. Entende? Então, tenham essa visão. Por isso que é extremamente importante vocês investirem pelo menos 50, 100 reais todo mês. Investir no mercado não é falta de dinheiro, é falta de organização sua. Porque 50 reais, velho, você compra criptomoeda. 50 reais você começa a investir no mercado americano. É o ideal? Não. Mercado americano, o ideal é pelo menos 250 reais, porque o dólar está batendo 6 reais. Então a moeda é bem desvalorizada, mas você vai comprando frações. O mercado de criptomoeda e o mercado americano são mercados fracionados. O que quer dizer isso? Cara, o mercado fracionado, ele é assim, ó. Isso daqui é uma ação, um ETF. Eu não tenho que comprar ela toda, ela custa 500 dólares. Eu vou comprar toda? Não, 500 dólares é muito dinheiro, mas eu consigo comprar um pedacinho pequenininho. Aí no outro mês eu compro mais um pedacinho menor ainda. Aqui, ó. Aí no outro mês o dinheiro sobrou mais, aí eu vou comprar um pedacinho um pouco maior. Isso acontece no mercado de criptomoeda e no mercado americano. Você compra frações. Frações. E como é que eu vou fazer para acelerar, professor, o meu crescimento, já que eu tenho que comprar de pouquinho em pouquinho? Você simplesmente tem que pegar o lucro, que é o dividendo, e comprar mais, em vez de sacar e gastar. Entende? Em vez de sacar e gastar. E como é uma moeda mais valorizada em relação ao real, que é 6 vezes a nossa moeda, a gente não vai começar por ações. Eu não vou investir na Tesla, na Microsoft, na Apple, delas separadas, porque o valor é alto. Eu vou investir em ETFs. O que é um ETF, professor? É uma cesta básica. Dentro do ETF, que é uma cestinha básica, você tem ações da Amazon, da Tesla, da Microsoft, da Adidas, da Nike, da Apple, da Ferrari. Entende? Você vai ter várias ações aqui dentro de várias empresas. Quando você compra esse ETF, você está comprando um pouquinho de cada automaticamente. Porque é extremamente importante vocês lembrarem que o segredo do mercado financeiro é a diversificação. Mercado financeiro não é feito para te deixar rico. Mercado financeiro ele é feito para te aposentar. Aposentar. Como é que eu fico rico, professor? Jogo do tigrinho? Não, capivara. Trader? Também não, capivara. Qual é a forma de eu ficar rico? Empreendedorismo. E empreendedorismo é no médio a longo prazo. O empreendedorismo ele tem um ciclo de 5, 10, 15. 5 anos sobrevivendo, 10 anos você bate seu primeiro milhão, com 15 anos você tem sua independência financeira. Então é plantando para sobreviver, liberdade financeira e independência financeira.
Liberdade financeira, você tem dinheiro suficiente para pagar sua sobrevivência. Independência é quando você tem o dobro. Você já não sabe mais o que faz com tanto dinheiro. A pergunta é, você está disposto a empreender, a trabalhar, a se dedicar e correr atrás durante 15 anos para não depender mais dos outros? É como se fosse uma faculdade de medicina. Todo mundo quer ser um doutor, mas ninguém quer estudar como um doutor estuda, tá? Então, a visão de mercado que eu quero que vocês tenham, essa clareza, é isso. Professor, eu estou com dúvida no operacional das 3 corretoras. Me chama no privado, a gente faz uma mentoria. Embora eu mandei hoje no grupo vídeo, passo a passo. Tá? Quem ainda não fez o cadastro, igual a Adriana, Emily, eu acho que o Jefferson, faz o cadastro na corretora Clear para investir no mercado brasileiro. Não precisa muito, R$ 50 por mês. Você já começa a plantar, tá? Além da Clear, faça o cadastro na Avenue, porque na Avenue você vai investir no mercado americano. Faça o cadastro na Nova Dax, porque na Nova Dax você vai investir em criptomoeda e eu vou estar orientando vocês. Tem que diversificar, velho. Tem que diversificar. Mercado brasileiro, o que a gente investe? Renda fixa para reserva financeira, fundos imobiliários para aposentadoria e ações para crescimento de carteira. Tá aí, só, mais nada. Mais nada além disso. E mercado americano, ETFs, porque tem que diversificar, e é uma moeda muito valiosa, então a gente começa por ETFs. Depois dos ETFs, nós investimos em ações, e depois das ações, nós investimos nos fundos imobiliários. Já o mercado americano tem uma jornada diferente. Professor, e a criptomoeda? Crescimento de investimento e legado. Criptomoeda é um investimento mais para os nossos filhos, para deixar para as próximas gerações. Beleza? Alguma dúvida em relação à visão do mercado? Juliana, seja bem-vinda. Anthony também. Divino, bem-vindo. Eu não tinha falado com vocês ainda. Muito bem-vindos. Em relação à visão do mercado, alguma dúvida, amores? Se tiver, manda no chat. Vamos lá. Beleza. Visão de mercado tranquilo. Eu vi que o mercado está em oportunidade, dá para eu crescer, desenvolver e aproveitar. Vou dar prioridade para qual? Mercado americano. Depois, criptomoeda. E por último, mercado brasileiro. Professor, mas eu não consigo juntar R$ 200 para ir para o mercado americano. Então, beleza. Mercado brasileiro e criptomoeda. De pouquinho em pouquinho. Tá? Vamos lá. Vou passar para vocês agora sobre análise gráfica do mercado financeiro. Uma introdução bem simples para vocês terem um norte, tá? O nosso mestre de análise gráfica aqui não sou eu, é o Divino, só que ele fica me enrolando para dar aula para vocês, né, Divino? Ele já deve estar suando frio só porque eu falei isso, tá? Mas vamos aqui, ó. Análise gráfica é você analisar o movimento do mercado. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui qualquer ativo da bolsa. Vou pegar aqui, ó, ações Itaú. E vou jogar no Google. Ele vai me dar um gráfico. Isso daqui é um gráfico. E é isso daqui que a gente analisa. O que vocês vão observar? Primeira coisa que vocês têm que observar no gráfico. Ele está fazendo um movimento lateral, horizontal, ou ele está caindo, ou ele está subindo. Ele não tem meio termo. Entende? Quando a gente analisa o gráfico aqui, ó, a gente consegue ter uma visão clara, visão simples. Só que uma sacada do mercado é não analise o mercado por agora. Analise o mercado sempre no longo prazo. No médio prazo, 6 meses. Aliás, no médio prazo, 1 ano. Cara, em 1 ano, essa empresa está crescendo ou ela está caindo? Ela está crescendo. 22% de lucro. Olha o gráfico dela, de desenvolvimento. A média dela está lucro. Em 5 anos, como é que está essa empresa? Em queda?
Pô, professor, mas em 5 anos ela está em queda, velho. Vou comprar essa empresa, ela é uma empresa boa, é uma empresa ruim? Se a gente analisar que 5 anos foi pandemia, olha aqui o ano, a gente passa a tratar ela mais voltada para um último ano, 3 anos pós-pandemia. Então, você visualizar o gráfico de uma empresa é você visualizar a interpretação desse movimento. Entenda que o gráfico de uma empresa é como se fosse um batimento cardíaco. Morreu. Está movimentando, está batendo, está funcionando. Existem duas palavras-chave no análise gráfica: suporte e resistência. Quando eu pego um porta-copo que eu ponho na mesa, ele é o quê? Um suporte para o copo. Suporte para o copo. Quando eu vou trocar, o meu chuveiro queimou. Se eu vou trocar o meu chuveiro, o que eu vou fazer? Eu vou trocar a resistência. A resistência ela fica onde? Em cima. Então, quando eu falo suporte, é a parte de baixo do gráfico. Quando eu falo resistência, é a parte de cima do gráfico. Esse é o primeiro ponto que vocês têm que gravar. Então, vou pegar aqui, ó, suporte gráfico. Daqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, imagens, ferramentas, tamanho grande. Olha aqui, ó. Cadê a imagem que apareceu? Aqui. Isso daqui é o gráfico. Quando você vê que o gráfico bate várias vezes no mesmo ponto, isso daqui se torna um suporte, porque é a base. Quando você vê que o gráfico bate várias vezes lá em cima, isso é uma resistência. O gráfico cai para o suporte, fica no suporte ou rompe o suporte mais para baixo. O gráfico sobe para a resistência, bate na resistência e fica, ou bate e cai, ou bate e sobe. Mas você consegue visualizar, igual aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Gráfico BTC, que é o Bitcoin. Quando eu pego o gráfico aqui e eu coloco um ano, olha o movimento. Analisando aqui, ó. Analisando esse gráfico de um ano. Você está vendo aqui que ele tem 3.000? Ele estava aqui 3.000. Ele bateu no 3.000. Ele bateu no 3.000 e quase bateu no 3.000. O que isso quer dizer? Isso é um suporte. Porque ele repetiu no desenho várias vezes. Caraca, professor. Então, se eu comprar um ativo no mercado e eu analisar o gráfico e ver que ele está no suporte, eu vou esperar. Porque se ele confirmar mais um ou dois passinhos para baixo, provavelmente ele vai cair mais, porque ele perdeu o suporte. Se eu te dou um suporte, você coloca o copo, está segurado. Se eu tirar o suporte, o que acontece com o copo? Cai. Olha a lógica. Então, o suporte é para segurar. Se ele romper o suporte, ele vai cair. E olha aqui em cima. Aqui, depois dos 3.500, aqui, ó, ele passou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 3.500 é o quê? É uma resistência. Na verdade, ele dá um pouquinho a mais. Se vocês analisarem aqui, ó, aqui em cima, ó, 3.500, 355 mil, ó. Já é a resistência dele aqui, ó. Então, ter essa visão do mercado, você consegue ver. Analisa esse gráfico aqui, daqui para cá. Galera, tá crescendo ou tá caindo? Tá crescendo. Não tem que saber coisa, meu Deus, não, é coisa simples. O que o mercado fez daqui para aqui? Cresceu. O que o mercado fez daqui para cá?
está em queda. Então, qual é o momento de eu comprar? Quando ele está em queda. Vou comprar o mercado quando ele está daqui para cá? Não, velho, você está vendo que ele está subindo. Por que eu não mandei hoje para vocês lista de criptomoeda? Bitcoin. Hoje de manhã, na hora que eu mandei para vocês, ele estava aqui, ó. Ele subiu. Fechou em queda, mas ele subiu hoje. A Ethereum, ETH, ela estava em queda quando eu mandei para vocês. Ela estava aqui embaixo, ó, em queda. Aí, quando eu fui ver, ela estava alta. Eu falei, galera, não vou comprar o Ethereum hoje. Por quê? Porque ela estava em queda. Ela estava lá em cima, ela estava aqui, ó. Então a gente não compra na alta, a gente compra quando está na baixa. Isso para todas as vezes que vocês forem analisar, principalmente as criptomoedas. Principalmente as criptomoedas. Então, analisar um gráfico é você ter essa visão do qual é o movimento, qual é o batimento cardíaco dele. Tá aqui, ó. Então você, olha esse gráfico, tá o quê? Em queda. Se ele tá em queda, momento de eu comprar. Agora, quando eu entrei hoje no mercado que eu olhei, caraca, a moeda estava aqui em alta. Então, se ela está em alta, eu vou esperar baixar. Visualizar o mercado é você ter essa visão, ó, de que, cara, suporte, 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 resistência, resistência, resistência. O mercado hoje está queda ou está em queda? Se está em queda, eu vou comprar. O mercado aqui, ele está em queda ou está subindo? Está subindo, então eu vou esperar. Entende? Não é uma coisa tão difícil. E a gente consegue ver isso nas próprias corretoras. Por exemplo, quando a gente entra na Clear para poder acessar, ó, a gente consegue analisar tudinho aqui, ó, com simples detalhes. Ó, vou acessar aqui e vou mostrar para vocês o gráfico da Clear. Professor, você analisa gráfico pelo celular? Não, celular é compra e venda. Gráfico tem que ser computador porque precisa de uma tela maior. Então, olha aqui, ó. Estou aqui na Clear. Vou pegar aqui, ó, Homer Broker, que é a tela operacional. Carrega, mal criado. Vou atualizar para ver. Tá de bullying. Deixa eu abrir aqui por enquanto, a de cripto. Mal criada. Vou pegar aqui o Alt. Não gosto desse trem, não, velho. Isso daqui é um saco, viu? Mas fazer o quê? Tem que verificar. Foi de primeira só porque eu falei que é um saco. Aí vocês ficam rindo. Mercado. E aí, Clê? Bom, vai ou não vai? Agora foi. Só porque eu abri a concorrente. Olha aqui, ó. Esse daqui é o operacional da Clear. A gente só usa aqui do lado. Mas se quiser ver gráfico, tem aqui, ó. Tem o gráfico aqui. Então eu posso fechar o restante e dar uma olhada só no gráfico. O gráfico que está aqui é o da Ibovespa. Mas eu posso pegar aqui outro ativo, por exemplo. Pegar YouTube.
Vou adicionar aqui e vou olhar, ó, as ações do Itaú. E vou olhar o gráfico. Olha só, o mercado aqui me mostrou que ele está crescendo. Vou comprar? Não. Aqui ele caiu. Aqui eu compro. Entende? Olhar esse movimento aqui, ó, para você saber se está no momento de comprar ou não. Mesma coisa a gente faz nas criptomoedas. Mesma coisa a gente faz nas criptomoedas. Quando eu venho aqui em mercado, ele me dá um gráficozinho aqui pequenininho, ó, para eu ter um norte. Por que que eu falei não mandei criptomoeda para vocês hoje? Cara, quando eu entrei no mercado, a ADA já estava 6%. Como é que eu falo para você comprar? Se ela já subiu 6%, você perdeu a oportunidade. O Solano já estava em 10%, Ethereum já estava em... Entende? Olha só o crescimento, é muito grande, é muito rápido. Então a gente analisa o gráfico. Como? Olhando o movimento que ele está fazendo. Olhando o que ele está fazendo. Olha como que o mercado está crescendo. Aí eu falei, cara, vamos segurar. Mas ele começou a dar o quê? Queda. Aí a gente acompanha a queda. Ontem mesmo, o Bitcoin, se eu não me engano, caiu 8%. Hoje ele só fez uma correção. Entende? E você começar a analisar o que é suporte, o que é resistência. Não vou ensinar vocês as ferramentinhas que tem aqui, ó, que dá para vocês fazerem marcações. Isso daí depois a gente vai marcar uma aula que o Divino vai passar para vocês sobre análise gráfica, ó. Porque dá para você marcar o suporte, dá para você marcar o que é uma resistência, mas depois vocês vão aprender passo a passo, ó, o que é suporte, o que é resistência, onde é que eu marco tudo direitinho, para eu saber se o mercado está caindo ou se ele está crescendo. Olha aqui o movimento. Você está vendo esse movimento? Você está vendo que o mercado aqui ele está desenvolvendo, ó. Entende? Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças. O que esse desenho está me mostrando? Que o mercado aqui estava lateralizado, ele deu uma queda e agora ele está subindo. Vou comprar ele subindo? Não, eu tenho que comprar quando ele está queda. Entende? Professor, eu preciso de análise gráfica para ganhar dinheiro no mercado? Não. Mercado financeiro, a gente vai ganhar dinheiro com análise fundamentalista. Analisar os fundamentos daquela empresa. A gente pode analisar gráfico? Pode. É a única opção? Não. É a melhor? Para minha opinião, também não. Tá? Para minha visão, o melhor jeito de investir no mercado é sempre fazendo uma análise fundamentalista. A empresa tem fundamentos, esses fundamentos são sólidos, funcionam, beleza. Por que eu não mandei Itaú hoje para vocês? Porque olha aqui, ó, ela está em momento, ela está crescendo, ela está em alta. A gente compra quando ela está em baixa, tá? Vou pegar aqui um outro exemplo aqui para vocês, ó. Petrobras, ó, último mês em queda, último ano, crescimento, nos últimos 5 anos, mesmo com pandemia. Olha aqui, ó, de 20 a 30. Então, você consegue ver aqui, ó, suporte, suporte. Resistência dela na casa dos 30. Aqui, ó, ela rompeu a resistência e se manteve lá em cima. Quando ela rompe uma resistência e ela se mantém lá em cima, ela gera uma próxima resistência, que é no quê? No próximo degrau. Qual que é o próximo degrau dela? Tá aqui, ó, 40. Aí aqui ela rompeu a segunda resistência. Caiu, rompeu, caiu. Então, observar esses movimentos te dá uma clareza, tá? Te dá uma clareza. Então, assim, sempre que for querer analisar um gráfico, tu vai analisar, cara, como é que está essa empresa hoje? Como é que está o movimento dessa empresa hoje? Vou pegar aqui um exemplo que eu mandei para vocês lá, ó. Vale 3. Vamos analisar aqui Vale 3. Vale 3. Que eu mandei hoje para vocês para estudo. Galera, olhando aqui agora, está em queda ou está em crescimento? Está em queda. Olha onde ela está hoje. Vou colocar no último mês. Esse gráfico está me falando que a empresa está cara ou está barata? Ela lateralizou lá embaixo. Está barata.
Olhando esse gráfico aqui de um ano, a empresa está cara ou está barata? Está barata. Olhando 5 anos, a empresa ainda está com lucro. Mas ela está barata ou está cara? Ela está barata. O que ela acabou de romper aqui? Embaixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rompeu. Na nona resistência, ela quebrou a resistência e caiu. É hora de eu fazer o quê? Comprar. Entende? Então, analisar um desenho simples com uma criança do sexto ano consegue ver. Ela entendendo o que é suporte e resistência, que é a nomenclatura básica, funciona. E aqui em cima são resistências. Aqui era uma resistência dela. Aqui outra, nos 80. Só que aqui ela rompeu os 80. Aí quem passa a ser a nova resistência dela? O 100. Aqui ela rompeu o 100. Qual que é a próxima resistência? No 120. Qual é o momento ideal de comprar? Quando ela caiu. Vou comprar na subida? Não, eu compro na queda. E ela vai fazendo. Velho, todo o mercado tem o mesmo movimento. É um batimento cardíaco de sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Entende? Não tem esse mistério. Entende? Então, por isso que eu mandei ela. Por quê? Eu analisei os fundamentos. A empresa está boa nos fundamentos. Ela está com crise externa, não é interna. Beleza. Mas e aí, como é que eu sei se é o momento bom de comprar? Análise gráfica. São os 3 detalhes que a gente analisa. Entende? Primeiro, eu analiso a saúde da empresa, fundamentos internos. Depois, eu analiso o mercado externo. Depois, eu analiso o gráfico. Por isso que a gente tem uma margem de segurança, uma margem de crescimento tão grande nas nossas carteiras, porque ela é fundamentada nesses 3 pilares, nesses 3 análises. Entende? E aí você vai olhar, ó. Se eu perguntar a máxima, cara, de quando ela nasceu para hoje, ela tem 6.000% de lucro, de crescimento. Entende? É uma empresa que dá confiança. Agora, vamos lá, vamos pegar outras empresas para vocês negativas. Oi, último mês da Oi, negativo. Olha o gráfico da Oi, todo lá embaixo. Último ano, 57% de prejuízo, lá embaixo. Nos últimos 5 anos, 97% de prejuízo, lá embaixo. Ah, professor, o gráfico está falando que ela está muito barata. De cara, você já consegue ver que tem alguma coisa de errado. Alguém conseguiu ver lucro nessa empresa até agora? Vou olhar o histórico dela. E aí? Você não pode só analisar o gráfico. Por isso que o gráfico é a última etapa. Como é que eu vou comprar essa lesma que está rastejando aqui? Entende? O gráfico é a última etapa de se analisar dentro do mercado. É a última. Entende? Por conta disso. Tá? Por conta dessa visão. Tá? Por que, que o mercado é o último? Vou pegar aqui Renner B3. Lojas Renner. Último mês. Ó, já vi lucro. O gráfico está lá embaixo. Último mês, vi lucro. Último ano, já não vi mais lucro. Nos últimos 5 anos, já não vi mais lucro. No histórico, também não vi lucro. Mas quem não analisa direito vai pensar aqui. Não, moça, a empresa está crescendo e ó, cresceu 10% no último mês, eu vou comprar. E aí você vai pensar nisso daqui e vai perder dinheiro, porque o histórico maior dela é de prejuízo. Entende? Primeiro, analise os fundamentos, a saúde financeira da empresa. Eu vou ensinar vocês. Quem chega agora, eu vou marcar um outro aulão, porque aí a gente fez de fundos imobiliários, mas de ações eu ainda vou fazer com vocês. Quais são os 10 mandamentos das ações? Entende? Depois dos 10 mandamentos das ações, eu analiso o mercado, para ver se tem crise interna, externa. E por último, o gráfico. Mas a gente consegue ver, ó, onde é suporte, onde é resistência. Beleza? Tranquilos? Amores, alguma dúvida? Ai, que bonitinho. Aproveitem.
A Adriana talvez esteja um pouquinho perdida, é a primeira aula dela, a Emily também. Divino já é Eu de já casa. tinha, eu já tinha Ô, estudado esses negócios um tempo antes para fazer trade. ai, vou dar na tua orelha. Trader não dá. O que que Pois acontece? é. Hoje eu Tre... invisto em É, criptomoedas, mas pelo banco mesmo, sabe? Não tô em nenhuma corretora. Mas tá. tô lá comprando algumas criptos. O que que acontece? Ó, em relação às cripto, o objetivo da cripto era ser descentralizada. Descentralizada é tirar da mão do governo. Se você investe em cripto dentro do banco, o banco é CNPJ, o governo tem acesso, ele consegue te tomar do mesmo jeito, Vou tirar as minhas então e tá? colocar na... O que é que você vai fazer? Lá na descrição do grupo tem o link da Nova Dax. É uma corretora internacional. Professor, mas tem a Binance, que é a maior do mundo. Eu sei, mas como muitos países não gostam da criptomoeda porque eles não têm controle, não dá para você ficar na número um, porque é ela que leva mais porrada do governo. Então a gente vai para 03, que é a Nova Dax, que é uma excelente corretora. Eu uso ela, entendeu? Porque ela não é tão visada pelo governo. A Binance toma processo todo santo dia, entende? Criptomoeda, o ideal é eu compro na corretora e mando ela para minha case, que é igual um pendrive que você guarda na tua casa. Porque aí não tem como ninguém roubar. Não dá, não tenho essa opção, porque eu tenho medo, coloca numa corretora internacional, porque vai te gerar mais segurança, tá? Criptomoeda tem que ter esse cuidado, porque ela é um investimento que a gente faz voltado principalmente para legado, aposentadoria dos filhos, entendeu? Para deixar uma herança. Professor, mas eu posso investir nas criptomoedas voltado em pensar em relação aos meus filhos, a mim? Pode. Você pode investir em criptomoeda pensando em você, mas não pense só em você. Criptomoeda eu vejo mais como um investimento a longo prazo, 5, 10 anos, onde ela vai triplicar o seu valor, entende? Como aconteceu, por exemplo, com o Bitcoin. Eu cheguei a comprar o Bitcoin a 16 mil, Divino chegou a comprar o Bitcoin a 14 mil comigo, 15, 20 mil. Hoje vale 350 mil. Se eu tivesse guardado, estava rico. E eu cheguei a ter 6 Bitcoin na carteira, entende? Então, assim, tem que ter essa organização, tem que ter essa visão. A vida não tem atalho. Mercado financeiro não é atalho. Mercado financeiro é a aposentadoria. Então é médio e longo prazo. Entende? Vou investir só em criptomoeda? Não, tem que diversificar. Professor, mas eu tenho medo. Eu sou muito gastadeira ou gastadeiro. O que, que eu faço? Começa por fundos imobiliários. Depois dos fundos imobiliários, pula para o mercado americano pelo momento atual, tá? E depois criptomoeda. Mas eu Tá? posso ir direto para o mercado americano, então, no caso, né? Pode, você já mexe com cripto, você não tem muito juízo, não. Pode ir direto para o mercado americano. Eu não tenho medo dessas coisas, não. Eu só tô te falando que eu já tentei fazer trainer. Não, e nem tem por que ter medo. Se você tem uma filosofia, se você tem um porquê bem estruturado e você analisa, não tem por que ter medo. Igual, por exemplo, o povo, meu Deus, o mercado caindo, caindo. Cara, e eu comprando mais. Eu tô negativo, eu acho que 22% no Bradesco. E eu tô comprando mais, meu brother. Caraca, professor, você tá negativo 22% no Bradesco, tá comprando mais? Tô, porque para mim tá na promoção. Tá tendo lucro, tá crescendo, tá desenvolvendo. Não tá crescendo como deveria, mas tá crescendo. Meu brother, qual é a probabilidade do Bradesco quebrar? É o Bradesco. Então, para mim, tá barato. Não é à toa que hoje o Itaú veio divulgar, e eu publiquei lá no Instagram, que o Itaú está indicando as compras das ações do Bradesco. Mas o Itaú está indicando agora, eu estou indicando isso já tem mais de um ano. Bradesco, 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 estudem Bradesco. Entende? Eu só não posso falar para você, comprovente, senão eu vou preso, mas eu posso falar, estuda isso, porque eu estou estudando. Entende? Então, assim, aproveitem as oportunidades do mercado. O mercado está em promoção. O mundo está em conflito, tá? Tá tendo problema lá na Rússia, com a Ucrânia ainda, tá tendo interferência na China,
está tendo interferência no Japão, está tendo agora a questão do Iraque, Irã e companhia, Venezuela agora no mesmo sistema, mais escancarado. Então, velho, isso movimenta o mercado. Tá tendo muito tiro, canhão, bomba, gritaria. Ah, o Trump tá vindo! Ah! Tá na briga. Compre ao som dos canhões e venda ao som das cornetas. Vocês estão tendo uma oportunidade muito grande de ganhar dinheiro. E vai de pouquinho em pouquinho. Vou mandar R$ 50, vou mandar R$ 100. Estou com dúvida. Professor, me ajuda aqui. Como é que faz? Eu estou com a dúvida aqui. Eu mandei tanto. Vou te mandar o print da minha carteira. Eu vou analisar a tua carteira. A gente faz um balanço. Não tem problema. Aproveitem a oportunidade que vocês estão tendo agora de acelerar a aposentadoria de vocês. De buenas? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Vou parar aqui a gravação para tirar a dúvida privada de vocês. E vocês que vão assistir essa gravação estão atrasados para ter material atualizado em tempo real e poder participar. Vai lá no meu Instagram, siga.professor, me chama no direct e entra para a nossa comunidade, a Liga Empresarial. Aqui vocês vão aprender muito mais a plantar prosperidade na tua vida.